Irmãos, desde que lá em Gênesis o homem pecou, o homem falhou, o homem desobedeceu a Deus, então desde Gênesis, passando por todos os livros da Bíblia, há sempre uma promessa de que viria o Salvador. Você pega de Gênesis e vai passando pelos livros da Bíblia, então tem sempre a promessa do Salvador, daquele que viria para poder resgatar a igreja, porque assim a Bíblia nos ensina que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, há várias promessas daquele que viria para restaurar a nação, há várias promessas daquele que viria para nos dar consolo, para nos confortar, daquele que viria para nos abençoar, daquele que viria para ressuscitar o morto, daquele que viria para dar vista aos cegos, daquele que viria para fazer o coxo andar, o surdo ouvir, o mudo falar. Então, a partir de Gênesis, são várias promessas do Salvador, de Jesus Cristo, até que chega lá no Evangelho de São Mateus. Aí Jesus, ele nasce, e quando ele inicia o seu ministério, enquanto Jesus esteve aqui, ele socorreu o necessitado. Enquanto Jesus esteve aqui, ele levantou o coxo, ele deu vista aos cegos, ele fez o mudo falar. Enquanto Jesus esteve aqui, ele socorreu as viúvas, ele abençoou a muitos. Enquanto Jesus esteve aqui, ele acalmou tempestades. Enquanto Jesus esteve aqui, ele operou uma série de milagres, de sinais, de maravilhas, porque para isto ele veio. Ele é o Filho de Deus, para isso ele veio. Então, quando ele passou por aqui, ele fez muitas coisas, só que ele precisava voltar para Deus, ele precisava voltar para o Pai. Então, ele começa a preparar os seus discípulos. Sabe por quê? Eles já haviam acostumado a estar com o Mestre, porque era muito bom estar perto do Mestre, era muito bom andar com Jesus, era muito bom naquela época, para quem viveu naquele contexto, conversar com Jesus, ver os milagres que ele fazia. Ele sempre tinha uma palavra de bênção, ele sempre tinha uma palavra de vitória, ele sempre tinha uma saída, ele sempre solucionava problemas. Aí as pessoas se acostumaram com ele. Eu não quero mais sair de perto de Jesus, eu quero estar sempre com Jesus, mas ele precisava voltar para o Pai. Ele veio aqui, ele estava terminando de cumprir o propósito dele aqui, e precisava voltar para o Pai, porque na Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus Pai, ele fez o plano perfeito para resgatar o homem. Aí ele envia Deus Filho, que é Jesus Cristo, para cumprir esse propósito. Então preste atenção, os três são um, mas cada um tem um papel. Deus Pai, ele fez o plano perfeito. Aí ele envia o Deus Filho, que é Jesus Cristo. Ele vem à terra e faz tudo o que ele fez, e todos ficaram maravilhados com Jesus, porque este é um dos nomes dele: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então eles ficaram maravilhados com Jesus. Aí Jesus vem e faz o que ele tem que fazer, e está perto de voltar para o Pai.
perto de voltar para o Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre algumas pessoas, ele veio sobre Sansão, ele veio sobre Davi, ele veio sobre Saul, ele veio sobre tantos homens da Bíblia, mas ele vinha e voltava, Então preste atenção, aí Jesus precisa agora voltar para o Pai. Precisa voltar para o Pai. E como que ficam nós? Como que ficamos? Como que vai ficar os discípulos de Jesus, que já acostumou-se com Ele? Aí, Jesus ele diz assim, eu vou rogar ao Pai. Vamos ler. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 16. Verso 16 e 17. Aqui Jesus começa a preparar os seus discípulos para o que iria acontecer. Porque Deus sempre nos prepara. Deus sempre nos prepara. Ele não nos joga de qualquer forma numa situação e nos deixa, não. Ele sempre nos prepara. Então Jesus, ele começa a preparar os discípulos para aquilo que iria acontecer. O que iria acontecer? A sua assunção. Ele precisaria voltar para Deus. Aí ele começa dizendo assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro. Porque enquanto Jesus esteve aqui, era Jesus quem consolava, confortava, ajudava, abençoava, caminhava junto, abria portas, aleluias. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluias! Porque habita convosco e estará em vós. Então, é sobre isso que queremos falar nessa noite. A obra do Espírito Santo. Aleluias! Tem bastante coisas interessantes aqui. A obra do Espírito Santo, porque isso daqui Jesus falou antes de voltar para o Pai. Agora já voltou, está à direita do Pai, mas Ele deixou aqui a obra do Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo, e é sobre isto que queremos falar nesta noite. A obra do Espírito Santo. Amém, irmãos? A importância do Espírito Santo, que é Deus também. Ele não é uma força ativa, Ele não é uma força, Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, e vamos aprender isso aqui nessa noite. Jesus, Ele estava para subir ao Pai, como já dissemos aqui. Mas o Pai, Deus Pai, em resposta à oração de Jesus, Ele envia o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele não iria deixar ninguém órfão. Ele não iria deixar ninguém abandonado. Ele não iria deixar ninguém sozinho. Então ele volta a Deus Pai, mas em sua oração ele pede a Deus Pai que envie o Espírito Santo, que é um outro Consolador, para estar para sempre com a igreja. Aleluias! Então Jesus ora a Deus, roga a Deus que envia o Espírito Santo, que é o outro Consolador, para estar para sempre conosco, que somos a igreja do Senhor. Aleluias! Então vai prestando atenção. Aí Ele envia o outro Consolador, que estará conosco para sempre, com a igreja, para consolar a igreja em suas angústias. Então o Espírito Santo,
Ele está na minha vida, na sua vida, na igreja de Jesus Cristo, para consolar a igreja nos dias de angústia. Aleluias! É o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que traz consolo, é o Espírito Santo que traz o refrigério, é o Espírito Santo quem traz a paz, é o Espírito Santo quem acalma o seu coração, é o Espírito Santo quem acalma a alma perturbada, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, oh aleluias, é o Espírito de Deus, que Deus enviou para consolar a igreja. É o Espírito de Deus que Deus enviou para guiar a igreja pelas veredas da verdade. É o Espírito Santo que ajuda a igreja nas suas fraquezas. Quando você se sente fraco, e vamos aprender isso daqui, não somos autossuficientes, não temos poder nato, não temos poder de nascença, não temos poder que é nosso, o poder vem de Deus. Então é o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando você se sente fraca, quando você se sente fraco, é o Espírito Santo, é o amigo Espírito Santo, é o amigo Espírito Santo que te ajuda, que te fortalece, que te faz caminhar, que te faz avançar, que não te deixa desistir. É o amigo Espírito Santo quem ajuda a igreja. Aleluias, porque Jesus, Ele está agora à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E quem que habita em nós, quem que está no nosso meio aqui, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que também é Deus, é o Espírito de Deus que está agindo em nosso meio, é o Espírito de Deus que está agindo na igreja, é o Espírito Santo, aleluias, é o Espírito de Deus quem está agindo na igreja, é o Espírito Santo. Capítulo 14 de João, verso 16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador semelhante a Jesus. Preste atenção nisso. O Espírito Santo é o outro Consolador semelhante a Jesus. Lembra que no início eu disse que enquanto Jesus esteve aqui, Ele curou, Ele libertou, deu vista aos cegos, Ele abençoou, Ele abriu portas, ressuscitou mortos. Então enquanto Jesus esteve aqui, Ele terminou o que tinha que fazer e voltou para o Pai. Aí Deus envia o Espírito Santo, o outro Consolador, que faz as mesmas coisas que Jesus fez. Aleluia! Aleluias! O Espírito Santo é o Consolador semelhante a Jesus. A palavra grega para outro é allos. Então preste atenção nisso daqui. A palavra grega para outro é allos, que significa outro igual, da mesma substância. Aleluia! O Espírito Santo, Ele é outro igual a Jesus e da mesma substância. Aleluia! Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Aleluias! Quando dizemos assim, Jesus está em nosso meio, Ele está realmente, mas na pessoa do Espírito Santo, porque Ele é o outro semelhante ao Jesus, Ele é igual a Jesus. Então Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Aleluias! Aleluias! Significa outro igual, da mesma substância. Aleluias. Então os discípulos
Eles não precisavam ficar apavorados, nem preocupados, porque o Pai estaria enviando outro que é igual, que é da mesma substância, que é semelhante, aleluias. Então ali os discípulos poderiam descansar, porque sabiam que daqui a pouquinho, lá naquele contexto, o Pai iria enviar o outro Consolador. Aleluias, aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso conosco. Deus tem compromisso com a sua igreja. Deus não é igual ao relojoeiro que dá corda no relógio e deixa o relógio depois para lá, se estragar ele não quer nem saber. Não, Deus, Ele te formou do pó da terra. Deus, Ele assoprou em você o fôlego de vida, e quando você entregou a sua vida para Jesus Cristo, a palavra de Deus nos ensina que a todos quanto receberam como único e suficiente Salvador, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você tem um Pai, você tem paternidade, você tem alguém que te ama, você tem um Pai que está nos céus, você tem alguém que cuida de você. Então, porque Ele gosta tanto de nós, Ele enviou outro Consolador que faz as mesmas coisas que Jesus fez quando estava aqui na terra. Aleluias! Em resposta à oração de Jesus, o Pai enviará alos paracletos, aleluias, alos paracletos, ou seja, outro consolador, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus, com os mesmos atributos do Pai e do Filho. O Espírito Santo tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, porque Ele também é Deus. Porque Ele também é Deus. Muitas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força. Não, Ele não é uma força. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Com os mesmos atributos do Pai e do Filho. Os atributos que Deus Pai tem, Deus Filho tem, Deus Espírito Santo tem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são um. Não me peça para explicar a Trindade. Não tem como explicar Deus. Não tem como entender, compreender como que um é três, três é um. Meu irmão, não tem como entender e compreender. Eu só sei que, olha, a Bíblia nos ensina assim, que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Então eu não quero nem compreender e nem entender, mas pela fé eu creio que os três são um e um são três. Pela fé, porque não andamos por vista, mas por fé. Eu tenho certeza que se você andasse por vista, já tinha desanimado, já tinha parado. Olha a situação que você enfrenta, seja em qual área for da sua vida. Se você andasse por vista, você já tinha parado. Mas você não parou ainda, porque você não anda por vista. Você anda por fé. Você anda acreditando. Você anda crendo que um milagre vai acontecer, que a porta vai se abrir, que a bênção vai chegar. É por isso que você está de pé. Porque você anda por fé. Aleluias. Caminhamos por fé e não por vista. Oh, aleluias. O Espírito Santo, Ele veio para ser. O Espírito Santo, Ele veio para ser. Então preste atenção. Jesus voltou para Deus. Então Ele veio para ser o nosso advogado. Temos dois advogados, aleluias. À direita de Deus Pai
A Bíblia nos ensina assim: filhinhos, não pequeis. É para não pecar. Mas, se pecardes, tendes, acho que é 1 João 2:1. Se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Aleluias! Então temos 2 advogados. Olha lá, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É para não pecar. Mas, ou tem versões que diz mas, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Nesse exato momento, aleluia, aplauda o Senhor. Nesse exato momento, à direita de Deus está Jesus Cristo, aleluia, intercedendo por você, intercedendo por cada um de nós. Jesus está nos céus, à direita de Deus, intercedendo por você. E aqui na terra, o Espírito Santo veio também para ser o nosso advogado. E aqui na terra, nesse exato momento, o Espírito Santo está te defendendo. O Espírito Santo está defendendo a sua causa nesse exato momento. Aleluias! Então temos 2 advogados. Um é Jesus Cristo, que é Deus, à direita de Deus Pai. O outro é o Espírito Santo, que também é Deus, que está aqui nessa noite. Aleluia! 2 advogados. Somos privilegiados. Você é privilegiada. Você é privilegiado. Tem 2 advogados. Aleluias. E tem um louvor que diz que esse advogado é um advogado fiel. Esse advogado é um advogado fiel. E tem mais, esse advogado, ele não perde causa. Ele não perde causa. Todas as causas que o Espírito Santo advogado entra, que Jesus Cristo advogado entra, todas as causas são ganhas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aí, não andamos por vistas, andamos por fé. Eu creio então, que o que eu não estou vendo, o meu advogado, o seu advogado, já está vencendo por nós. Por fé. Andamos por fé. Aleluias. Então o Espírito Santo veio para ser o nosso advogado. O Espírito Santo veio para ser o nosso consolador. Aleluias. O Espírito Santo veio para ser o nosso ajudador. O Espírito Santo veio para ser o nosso protetor. E o Espírito Santo veio para ser aquele que nos livra. Aquele que nos livra. Como advogado, ele é aquele que nos defende. Ele é aquele que nos defende. Ah, eu estou sendo injustiçado. Falaram que eu fiz aquilo que eu não fiz. Falaram por trás. Falaram pelas costas. Ah, irmãos, o Espírito Santo que habita em você, ele é o seu advogado que te defende aqui. E lá no céu, Jesus te defende à direita de Deus. Advogado é aquele que nos defende. Aqui é advogado de defesa. Aleluias. Aqui o Espírito Santo vem em sua defesa. Aqui o Espírito Santo vem em minha defesa como advogado, como consolador. Ele é aquele que alivia os nossos sofrimentos. Aleluias. O Espírito Santo neste exato momento, como consolador, é aquele que está aliviando os seus sofrimentos. Ele está aliviando os seus sofrimentos. Aleluias. Aliviando as suas dores, as suas mágoas, como consolador. O Espírito Santo faz isso. Ele alivia o nosso sofrimento. Às vezes está difícil, às vezes a luta está grande, às vezes a pressão está grande. Aí vem
o amigo Espírito Santo Consolador, e alivia a sua dor, alivia o seu sofrimento, alivia a sua mágoa. Como Consolador, o Espírito Santo faz isso, o Deus Espírito Santo faz isso. Oh, aleluias! Como ajudador, Ele é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo, aleluias, Ele veio, Ele está aqui, Ele está em você, e Ele é aquele que te ajuda nas suas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, como nosso ajudador, como protetor. Ele é aquele que nos protege, aleluias. Então, o Espírito Santo é o Consolador semelhante a Jesus. Amém, irmãos? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é semelhante a Jesus. Mesmo versículo 16, de Evangelho de São João, capítulo 14, verso 16. Nós já lemos a parte A. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, aleluias, igual a Jesus, semelhante a Jesus, aleluias, para que, aí vem agora a parte B, para que fique convosco para sempre, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é o Consolador permanente. O Espírito Santo é o Consolador permanente. Passam dias, passam semanas, passam meses, passam anos, seja em qualquer situação que for, enfrentando lutas no monte ou no vale, seja qual for a situação que você está enfrentando, o Espírito Santo, Ele é um Consolador permanente. O Espírito Santo é um Consolador permanente. Amigos vão embora, pessoas vão embora, governos nos decepcionam, pessoas nos decepcionam, mas o Espírito Santo permanece, o Espírito Santo permanece, o Espírito Santo é um Consolador permanente, que estará conosco para sempre, aleluias, nos consolando nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nas nossas depressões. Ah, irmãos, o Espírito Santo é um Consolador permanente, permanente. Dia e noite, Ele está na sua vida, irmão, seja primavera, verão, outono, inverno, faça sol ou faça chuva, aconteça o que acontecer, Ele veio para estar conosco para sempre, aleluias, nos consolando, nos confortando, oh, aleluias, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo jamais nos abandona. O Espírito Santo jamais nos abandona. É o homem que às vezes faz coisas que não agradam a Deus, que não está no centro da vontade de Deus. Então é o homem que se afasta do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não se afasta de você, enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, enquanto você estiver buscando a Deus, sendo dependente de Deus, o Espírito Santo não te abandona. Não te abandona. Não nos abandona.
O Espírito Santo, Ele nos dá consolo e poder. O Espírito Santo nos dá consolo, nos dá direção e nos dá poder para enfrentar as lutas da vida. Nos dá direção do caminho a seguir, do que fazer. Somos nós que às vezes endurecemos os nossos corações. Somos nós que às vezes não queremos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco: faça isso, ou não faça isso, vá por aqui, não vá por ali. A gente, não. Irmãos, a gente às vezes é muito relutante em ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está sempre nos dando direção, sempre nos dando direção, porque Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos dá consolo, direção e poder para enfrentar as lutas da vida, nas horas mais amargas da vida. O Espírito Santo, Ele se apresenta para você e para mim como Consolador. Consolador, oh aleluias, é aquele que consola, é aquele que alivia as nossas cargas. Quantas vezes passamos por situações tão difíceis e sentimos aquele alívio, sentimos aquela paz, sentimos aquela carga sendo retirada de sobre nós. É o amigo Espírito Santo, é o Consolador, porque nas horas mais amargas da vida, o Espírito Santo está te consolando, te consolando. Nas horas confusas, que não sabemos que direção tomar, o Espírito Santo, Ele vem e nos dá a direção, Ele nos mostra o caminho a seguir, a direção a tomar. E nas horas mais cruciais, Ele nos dá poder. Aleluias, eis que vos dou poder e autoridade. Ele te dá poder, poder para vencer, poder para avançar, poder para superar dificuldades. Nas horas mais cruciais, o Espírito Santo nos dá poder, oh aleluia, nos dá poder. Então o Espírito Santo é o Consolador semelhante a Jesus. O Espírito Santo é o Consolador permanente. Então preste atenção nisso. Ele é semelhante a Jesus. Ele é permanente. Irmãos, permanente. Não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia, Ele não muda, Ele é permanente. Ele é permanente. Agora mesmo, Ele está aí em você, dentro de você. Eu não estou sentindo, mas Ele está dentro de você. Andamos por fé e não por vista. Ele está em você. Ele é permanente. É o Espírito Santo quem está te sustentando. É o Espírito do Deus vivo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, está em você para te sustentar, para te fortalecer, para te dar força. Ele é permanente. Versículo 17, João 14, verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo, a parte A, o Espírito Santo é a fonte da verdade. O Espírito Santo é a fonte da verdade. O mundo não pode conhecer, nem receber o Espírito Santo,
pois o mundo anda envolvido pelo engano, alimentado por mentiras, e o Espírito é de verdade. Como o mundo, ele anda envolvido pelo engano, alimentado por mentiras, o Espírito de verdade, o mundo não pode receber, porque nem o vê e nem o conhece. Porque é o que mais vemos hoje no sistema, nos jornalismos e tantos outros meios, é mentira em cima de mentira. E tem um ditado que diz que a mentira, ela tem perna curta, aí tem que pegar uma outra mentira, e por aí vai. O Espírito Santo é a fonte da verdade, e ele inspirou as Escrituras. O autor da Bíblia chama-se Espírito Santo. O autor das Escrituras Sagradas chama-se Espírito Santo. Ele inspirou as Escrituras ou a Bíblia. Aí agora vem, e ele, o Deus Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente para que possamos entender aquilo que está escrito na sua palavra. Ele ilumina nossa mente para conhecermos a verdade, para andarmos na verdade. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, mas o mundo não o vê, nem o conhece, porque preferem viver na mentira, na ilusão. Então o Espírito Santo é a fonte da verdade. Aí o verso 17 mesmo, a parte B. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluias! Vós o conheceis, pois ele habita conosco e estará em vós ou em nós. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Aleluia! O Espírito Santo é o Deus que habita em você. Aleluias! A Bíblia fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O Espírito Santo, ele não habita no prédio da igreja. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Ele está aqui porque ele está dentro de você. E onde você chega, a presença de Deus chega. Aleluias! Quando você chega no seu serviço, a presença de Deus chega. Quando você entra no seu lar, a presença de Deus chega. Quando você anda pela rua, a presença de Deus está andando com você. Porque o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Aleluias! Aleluias! No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar no meio, ao lado e dentro dos discípulos. Aleluias! Igual o ambiente aqui nesta noite. Aleluias! A presença do Espírito Santo está aqui nesse ambiente. O Espírito Santo está nesse ambiente, mas ele também está dentro de você. Ele está em você. Ele está em nós. A presença do Espírito Santo. Aleluias! Aleluias! O Deus Emanuel, Deus conosco, que é Jesus Cristo, que o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então preste atenção. O Deus Emanuel, Deus conosco, voltou para o Pai, voltou para junto de Deus. Ele está à direita de Deus. Às vezes eu ouço pessoas falando que Jesus levantou e que ele desceu aqui na terra. Irmão, não. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez.
Irmãos, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora ele falou assim, ó, quando Jesus, João 19:30, quando Jesus diz isso aqui, ó, o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Não, que Deus está descendo, não, irmão, já está tudo pronto. Aleluias! Quando Jesus disse assim, ó, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então tudo que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Agora ele falou assim, ó, agora é com vocês, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Ele enviou o Espírito Santo, que é Deus, que habita em você. Agora quero dizer uma coisa, está com você, está nas suas mãos, está nas minhas mãos, permanecer firme com Jesus, que a vitória é nossa. Mas o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Está tudo pronto. Por isso que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já está tudo preparado, já está tudo pronto. Quer dizer uma coisa, a festa já está pronta, o milagre já está pronto, a porta aberta está pronta, está tudo pronto, está tudo pronto. Depende de você, depende de mim, depende de nós agora confiarmos, crermos e tomarmos posse daquilo que está pronto. Porque Jesus não vai descer, não, ele já fez tudo em fazer. Agora ele confiou a mim e a você tomarmos posse. Então Deus Emanuel, Deus conosco, voltou para o Pai, mas o Espírito, lembra o que eu disse? O outro Consolador não apenas está conosco, mas ele habita em nós. O outro Consolador, o Emanuel, voltou para Deus, mas o outro Consolador habita em você. Aleluias! Habita conosco, habita em nós. O nosso corpo então transformou-se no lugar santíssimo, no Santo dos Santos da habitação de Deus. Você é o Santo dos Santos da habitação de Deus. Você é o Santo dos Santos da habitação de Deus. Deus não habita nesse prédio, Deus não habita no templo de Salomão, Deus não habita nas igrejas luxuosas que tem, cheia de ostentação, mas Deus habita na casa de quem mora num casebre, na casa de quem mora numa mansão, na casa de quem às vezes mora de aluguel. Se tem Jesus na vida, Deus habita em você, Deus está em você, Deus está na sua vida, Deus está conosco. Aleluias! E nós nos tornamos o lugar santíssimo. Lembra do Antigo Testamento? Que tinha um tabernáculo? Aleluias! Aí a presença de Deus habitava lá dentro do Santo dos Santos. Tinha uma cortina que fazia separação entre o santo e o Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos estava a presença de Deus e havia uma cortina que fazia separação. Mas quando Jesus disse: está consumado, entregou o seu Espírito num brado, e diz a Bíblia que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, e agora não há mais separação. Aleluia! Agora o Santo dos Santos passou a ser a sua vida, a minha vida, e está na Bíblia. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós? Aleluias! Olha o que o apóstolo está escrevendo aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Irmãos, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Aleluias! E que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluias!
Aleluias, você é o Santo dos Santos, você é o templo de Deus. Aonde Deus está? O Deus Espírito Santo, que tem o mesmo atributo de Deus Pai, Deus Filho, está em mim, está em você, habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Aleluias, nós somos o templo de Deus. Romanos capítulo 8, verso 26. Estamos quase encerrando. Romanos 8, verso 26. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Só a parte A, até aí. Muito obrigado, chefão. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Temos a assistência do Espírito Santo em nossas fraquezas. Talvez você entrou aqui se sentindo fraca, se sentindo fraco. Às vezes você entrou aqui se sentindo tão pequeno, tão fraco, mas o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Nós somos mais que vencedores, não porque somos fortes, que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Não porque você é forte, não porque eu sou forte, aleluias, mas o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluias, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Paulo afirma que somos fracos, não somos gigante adormecido. Tem pessoas que dizem: você é um gigante adormecido. Não, não somos gigante adormecidos. Somos fracos, somos falíveis, somos falhos. Não somos gigantes adormecidos. Não temos poder próprio desde o nosso nascimento. Você não tem poder próprio desde o seu nascimento. Você não é um gigante adormecido, nem uma gigante adormecida. A ajuda que recebemos, ajuda não vem de dentro, ajuda não vem de dentro de mim, mas vem do alto, é o Espírito Santo que foi enviado. Ajuda vem do alto. A vitória não resulta da autoajuda, mas da ajuda do alto, do Espírito Santo, do Espírito de Deus que foi enviado. A vitória não resulta da autoajuda, mas da ajuda do alto. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que está te ajudando, te fortalecendo. É o outro Consolador, é aquele que veio para ficar no lugar de Jesus, para estar conosco, para caminhar conosco nesse exato momento. É o Espírito Santo que está consolando, confortando, caminhando conosco. É o Espírito Santo que vai entregar a igreja até quando Jesus vier buscar a sua igreja. É o Espírito Santo que vai levar a igreja até os ares, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que vai estar conosco até o final da caminhada. É o Espírito Santo. Então, irmãos, temos fraquezas. E como temos? Temos fraquezas. A verdade é que somos fracos, somos limitados, temos fraquezas físicas. O ano passado, peguei uma gripe tão forte, foi ano passado, né? Fiquei 3 dias em casa. Sabe por quê?
temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Quantas pessoas tratando com psicólogos, psiquiatras, isso daí porque é algo do ser humano mesmo. Porque não somos autossuficientes, gente. Não somos autossuficientes. Somos fracos. Mas o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. O Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Oh, aleluias! A verdade é que somos fracos, limitados, temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Nossas fraquezas nos esmagam. Nossas fraquezas nos esmagam. A cada dia somos esmagados pelas nossas fraquezas. Isso aqui é o ser humano, isso aqui sou eu e você. É por isso que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. Irmãos, é por isso que o amor de Deus nos constrange. Deus, sabendo tudo que você está pensando e agora, pensou o dia inteiro, pensou o mês inteiro, pensou o ano inteiro, Ele sabendo da sua vida, da minha vida, porque quer dizer uma coisa, quem te conhece é Deus, quem me conhece é Deus. Tem coisas que nem eu mesmo conheço de mim, mas Deus conhece. Tem coisas que nem você mesmo conhece de você, mas Deus conhece, e mesmo assim, Ele te ama. Oh, olha, que amor é esse? É por isso que Ele enviou o Espírito Santo, para me auxiliar nas minhas fraquezas. Nossas fraquezas nos esmagam, tropeçamos nos mesmos erros. Alguém está se identificando aí? Tropeçamos nos mesmos erros, cometemos as mesmas falhas. Tem mais alguém se identificando aí? Cometemos as mesmas falhas, caímos nas mesmas armadilhas. Sabe por quê? Porque somos fracos, não somos autossuficientes. É por isso que Jesus rogou a Deus Pai, e Deus enviou outro Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluias. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. 15, vamos até o verso 19. Porque todos temos falhas, irmãos. Todos temos falhas. Ah, eu falhei, agora vou largar tudo, vou abandonar Jesus. Não faz isso não. Você falhou, você errou, então o Espírito Santo vai te ajudar nas suas fraquezas. O Espírito Santo vai te ajudar. Aleluia. O Espírito Santo não abandona ninguém, não despreza ninguém, não deixa ninguém. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a vencer isso daí. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Para você que fala assim, eu errei, então agora eu desisti. Não desiste não. Mesmo errando, continua caminhando com Jesus. Aleluia. Em algum momento, Ele vai te pegar numa curva dessa da vida aí e vai mudar a sua vida para sempre. Você nunca mais vai fazer aquilo que você fazia. Continua caminhando com Jesus. Mesmo errando, continua com Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque o que faço, não aprovo. Olha só. Está dizendo que as coisas que ele fazia, ele não aprovava. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Tem alguém se identificando aqui? Isso aqui, irmãos, é a nossa humanidade. Isso aqui é a nossa humanidade. Mas mesmo assim, não se esqueça, você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que habita dentro de você, que vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai te ajudar até você chegar na glória. Ele vai te ajudar. Se você permanecer, Ele te ajuda. Aleluias. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Olha só, o que eu não queria, eu faço. E se faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa. Verso 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Irmão, essa carne aqui é uma luta grande. Todo mundo que está aqui, e quem nos assiste também, é uma luta grande. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim é essa natureza aqui que quer. É isso que Paulo está dizendo. A minha natureza, ela quer ressurgir novamente. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, essa carne aqui, essa matéria aqui, não habita bem algum. Essa mesma carne que eu tenho, que você tem. Nessa carne aqui, se eu alimentá-la, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só, ele está dizendo que é uma luta que ele tem, ele quer fazer e não consegue. Mas aí, o outro Consolador, o Espírito Santo, ele está com você neste momento, ele está comigo neste momento, ele está nos ajudando nas nossas fraquezas. Aleluias! Verso 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Sabe quem escreveu isso daqui? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo quem escreveu isso daqui. O bem que queremos, não praticamos, mas o mal que odiamos, esse o fazemos. Então entenda aqui, estamos quase encerrando. Há uma guerra constante instalada em nosso peito, um conflito permanente no campo de batalha da nossa mente. Há uma guerra muito grande. Já viu aquele, é lógico que isso aí é filme, nem filme, desenho animado, tem lá um anjinho no ombro direito e um capetinho no ombro esquerdo. Aí o anjinho fala assim, o anjo está assim, não, vai para aqui, que aqui é o lugar certo. Aí o capetinho, vai para ali. É lógico que isso daqui é um desenho, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Há uma luta muito grande. Há uma luta muito grande. Há uma guerra constante instalada no nosso peito, no campo de batalha da nossa mente. Nossos desejos secretos denunciam a gravidade da nossa doença moral. Aí, irmão, o Espírito Santo vai mostrar para cada um. Porque é uma luta muito grande. Nossos desejos secretos denunciam a gravidade da nossa doença moral. Nossos pensamentos íntimos revelam quanto o pecado nos atingiu. É uma luta. É uma luta. E Deus vê isso tudo aí. Deus vê tudo que passa nessa cabeça aqui. Deus vê tudo que passa na sua também. Mesmo assim Ele te ama, enviou o Espírito Santo para te ajudar, para te santificar. Porque a Bíblia nos ensina que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia, até se tornar dia perfeito. Você é uma obra inacabada, eu sou uma obra inacabada, não somos dia perfeito ainda, mas a cada dia que passa, o Espírito Santo que está em você, está te santificando. A cada dia que passa, o Espírito Santo que está em mim, está me santificando, a cada dia, até sermos varão perfeito. Então, mesmo errando, continua com Jesus. Amém, irmãos? Continua com Jesus. Deixa o oleiro trabalhar. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe o oleiro trabalhar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Então, nossos pensamentos íntimos revelam quanto o pecado nos atingiu. Aí é nessa hora que você se sentindo fraco, o pior do ser humano, caído, abatido, é nessa hora que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas.
É nessa hora que o Espírito Santo te levanta, te ajuda na sua fraqueza. O Espírito Santo, ele não nos escorraça por causa de nossas fraquezas, ele nem sente nojo de nós, não, ele não nos deixa entregues à nossa própria sorte, mas o Espírito Santo encurva-se para tomar o nosso fardo e levá-lo por nós. O Espírito Santo leva o seu fardo por você, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Essa luta que você está enfrentando, você não está enfrentando sozinho, o Espírito Santo está lutando por você, ele é seu advogado, ele é seu amigo, ele é seu ajudador, ele vai te ajudar a vencer. Você vai vencer em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está em você. Aleluias! Quando nos sentimos cansados, ele nos toma no colo, aleluias, fortalece-nos. Quando o peso da vida nos pressiona além da conta, o Espírito Santo nos carrega no colo, o Espírito Santo nos fortalece, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo nos ajuda. Romanos 8, 26. Estamos partindo para o finalmente aqui. Da mesma maneira, também, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. A parte B agora. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede. Aleluias. O Espírito intercede. Tem momentos que você está orando e não tem nem palavras. Você só chora e geme. Geme e chora. O Espírito Santo pega aquele gemido, ele pega aquelas lágrimas e transforma em palavras e leva diante de Deus, aleluias, porque o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia, aleluias. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus se preocupa com as provações do seu povo. Lá em João capítulo 11, verso 33 e verso 38, aqui é o episódio de Lázaro. João 11, verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, aleluias, e também chorando, os judeus que com ela vinham, o que ele fez? Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. A parte A novamente. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo. Então, Deus se preocupa com as provações do seu povo. Quando ministrava na terra, Jesus, ele gemeu ao ver que o que o pecado fazia com a humanidade. No caso de Lázaro, que morreu, a morte é por causa do pecado. Hoje o Espírito continua a gemer conosco. O Espírito Santo sente o peso das nossas fraquezas. O Espírito Santo sente o peso dos nossos sofrimentos. Mas o Espírito não se atém a gemer. Ele ora por nós. Aleluias. O Espírito Santo ora por você. Ele sente o peso da sua dor, da sua fraqueza, da sua angústia, da sua tristeza, e o Espírito Santo ora por você, intercede por você. Mas eu só choro essas lágrimas. O Espírito Santo, ele entende a linguagem das lágrimas. Eu só consigo gemer, não tenho palavras mais. O Espírito Santo que entende a linguagem dos gemidos diante de Deus, aleluias, e apresenta tudo para Deus. Apresenta tudo para Deus, mas o Espírito não se atém a gemer, ele ora por nós, por meio desses gemidos, a fim de que sejamos conduzidos pela vontade de Deus. Nem sempre sabemos
qual é a vontade de Deus. Nem sempre sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós. Continue orando, porque o Espírito Santo intercede por você, intercede por nós, para que vivamos dentro da vontade de Deus, apesar do sofrimento. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante. E eu quero encerrar lendo Efésios capítulo 5, verso 18. Fiquemos em pé. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Tem versões que diz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Enchei-vos do Espírito Santo.